Estamos de volta com Hoje em Dia. Agora preste atenção nessa notícia. Nesta semana, a lei que caracteriza o crime de perseguição completa o seu primeiro mês de vigência. A prática, também conhecida como stalking, envolve ameaças, intimidações e ofensas feitas de maneira física ou virtual também, viu? Uma forma de assédio que afeta a liberdade e a privacidade das vítimas, disse. Pois é, olha, muita gente ainda ignora os detalhes da nova lei ou tem dificuldade em identificar o crime de perseguição. Mas quem já enfrentou essa situação e os especialistas no assunto conhecem bem os transtornos causados pelos stalking e a importância de denunciá-lo. Vamos ver agora na reportagem da Elaine Cortes. Você sabe o que é o crime de stalking? Esse nome difícil, stalking, nada mais é do que ameaça, ofensa, perseguição, que podem acontecer tanto no meio virtual, como as redes sociais, por exemplo, ou no meio físico, nos nossos relacionamentos do dia a dia. Uma ampliação no artigo 147 do Código Penal foi publicada há pouco mais de um mês. Agora, vítimas estão mais amparadas e potenciais criminosos podem ser punidos, inclusive atrás das grades. Há 6 anos, quando Brenda foi perseguida, não era assim. Eu tentei registrar um boletim de ocorrência na época, mas me falaram que não poderiam fazer nada porque não registrava nenhum perigo, não tinha nenhuma ameaça. Então, por não ter nenhuma ameaça, eu não poderia fazer o boletim de ocorrência. O tormento durou 6 meses e começou com uma carta. O primeiro contato foi realmente se passando por uma parceria. Eu já fazia algumas parcerias na época, bem menos, mas ele entrou em contato pedindo um endereço comercial que eu pudesse enviar para que estivesse me mandando alguns mimos, que falam, né, alguns presentes, enfim, ou para estar entrando em contato mesmo. E aí eu enviei o e-mail achando realmente que fosse uma empresa. E foi aí que tudo começou. Era o início do projeto de Brenda como influenciadora digital. Na época, ela morava numa região afastada do centro de uma cidade no sul do país, onde as entregas não chegavam com facilidade. Então indicou o endereço de um amigo, onde ficavam concentradas as correspondências dos seguidores. E lá, as cartas chegaram. A primeira carta já me deu bastante medo. Por eu não entender dela, eu comecei a ficar com medo e aí decidi criar a caixa postal por esse motivo. Não foi suficiente para barrar o stalker. As cartas também foram enviadas para a caixa postal. Um jogo cruel, uma manipulação assustadora. Apesar dos envios para outros lugares, o perseguidor sabia onde a vítima morava. Mesmo sem eu ter passado meu endereço residencial, ele sabia e eu fiquei sem entender como, porque o endereço que eu morava antes eu morava no Rio Grande do Sul, tinha alguma coisa a ver com chaleira. E ele pegou uma chaleira, desenhou uma chaleira e colocou o número certinho da minha residência. Esse foi o desenho que provocou insônia. Por isso que eu comecei a desconfiar das pessoas próximas, porque eu não tinha passado esse endereço, então como que ele saberia? Então foi aí, comecei a ficar com medo, nem dormia à noite, eu dormia. Depois, o contato chegou ao celular. Ele parecia estar cada vez mais perto. O Hoje em Dia procurou um psicólogo social e especialista em ética para entender essa dinâmica e o perfil do perseguidor. A vítima, muitas vezes, ela não sabe se o agressor ele é do tipo concretizador, ou seja, ele vai cumprir aquelas ameaças, aquelas ofensas que ele diz, seja pelo meio digital, seja por cartas ou mesmo pessoalmente, ou se ele é do tipo não concretizador. Não é possível prever, mas dependendo do círculo de aproximação, os riscos aumentam ou diminuem. O primeiro deles é o círculo íntimo, onde a vítima e o agressor em algum momento já tiveram uma relação de confiança, de amizade, uma relação amorosa, ou seja, eles se conhecem muito bem e hoje existe esse comportamento criminal por parte do agressor. Segundo o psicólogo, transtornos mentais potencializam crimes como esse. Mas o perseguidor não necessariamente sofre de alguma doença psíquica. Ele pode agir por sadismo e, acredite, até por diversão. É o que os jovens hoje chamam de trollagem. Eles agridem as pessoas, eles ofendem, eles ameaçam,
de uma maneira onde isso parece engraçado para quem faz, mas não é nada engraçado para quem recebe. Mensagens disparadas em grupos de WhatsApp também podem ser evidências do crime de stalking. O acesso à tecnologia aumentou a ação desse crime no ambiente virtual. O criminoso se sente escondido e muitas vezes nem sabe que está cometendo um delito. Quando ele é praticado através das redes sociais, através da internet, dá uma falsa sensação de anonimato. Só que é uma falsa sensação, porque ali a gente tem muito mais rastros e muito mais possibilidades de poder identificar e prender aquele criminoso. Em poucas horas, a delegada que virou vítima de um stalker localizou quem a ameaçava. Este criminoso ligou aqui para o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, querendo falar com a presidente do sindicato, no caso eu. A partir do momento em que eu pedi para a ligação ser repassada para mim, a primeira pergunta foi: você não está respondendo às minhas mensagens. Já vi que era estranho, de imediato consegui detectar que era no meu Facebook, mensagens sendo enviadas por mais de 10 perfis. Imediatamente, já me dirigi à Delegacia de Divisão de Crimes Cibernéticos, no DEIC. Em menos de 24 horas, identificaram aquele criminoso, a localização de onde vinham as mensagens, através do IP. Mas, na esfera jurídica, o processo não foi tão rápido. Há uma morosidade ali, no caso da decisão judicial, no deferimento do mandado. Realmente eu aguardei mais de 45 dias para poder ter o mandado de busca e apreensão de um criminoso identificado de forma muito rápida e eficiente pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tem uma coisa que tem que ficar em foco, que é a aplicação dessa lei nova. Ou seja, ela é muito importante para trazer segurança, inclusive salvar vidas, mas ela precisa ser efetiva. E precisa existir uma cobrança em relação aos órgãos públicos que tornem as ações fatos e não só que estejam escritas numa lei. Estudos mostram que as mulheres estão entre as principais vítimas e não precisam ser famosas. O stalker pode ser homem, mas também mulher, e ter qualquer idade ou classe social. A vítima deve procurar uma delegacia, registrar a sua ocorrência, será aberto um inquérito policial e, mediante a representação, que é um ato jurídico formal, ou seja, a vítima demonstra a sua intenção em que o processo e que a investigação ocorra, é que aí sim a pessoa será investigada e oportunamente processada. Uma mensagem eletrônica ou não já pode servir de indício. Com relação à prova, qualquer evidência, hoje notadamente as evidências digitais, os print screens, registros de mensagens, filmagens, até gravações em que a pessoa participa, qualquer evidência dessa natureza, que a pessoa, a vítima, esteja participando, é levada em consideração e pode servir como evidência, como prova. Com a ampliação da lei, a responsabilidade das plataformas aumenta. Eu acho que dentro das próprias plataformas deveria ter alguma ferramenta para já sinalizar que aquilo ali está acontecendo. Porque não acontece, a gente tem que sair dali, tem que ir até algum lugar, muitas vezes as pessoas ainda não dão muita bola para isso, então eu acho que dentro da própria plataforma já deveria ter alguma ferramenta para sinalizar que alguma coisa de errado está acontecendo. A pena para esse crime pode variar de 6 meses a 2 anos de prisão e ter um aumento de até a metade se a perseguição for contra mulheres, crianças, adolescentes ou se tiver uso de arma. Ainda não há um levantamento oficial de quantos casos foram registrados do último mês para cá desde a mudança na lei. Tem gente que ainda nem sabe que existe respaldo legal para pedir ajuda. Entre os prejuízos que o crime de stalking pode causar está, sem dúvida, um abalo emocional intenso da vítima, que nunca sabe o que pode acontecer no próximo segundo. É um incômodo que machuca e tem impacto na sua esfera psicológica, na sua esfera da liberdade. A pessoa não aguenta mais. Então, alguém que recebe a mesma mensagem todos os dias, a mesma ligação todos os dias, os mesmos comentários nas redes sociais todos os dias, com o intuito de desestabilizar essa pessoa. Aquilo que é reiterado e consistente, com o objetivo de ter uma interferência aqui psicológica ou até na liberdade da pessoa.